E aí, amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou esteticista e estou no 5º período da faculdade de enfermagem. Bom, o nosso vídeo de hoje é falando de um tema que vocês me pedem bastante, que é falando aí de maternidade, de faculdade, como que foi esse processo, como que eu me adaptei, né, como era antes de ser mãe, depois que ser mãe, como que é esse processo aí nos estudos. É uma fase bem complicada, a gente sabe, e muitas das vezes a gente desiste, né, por ter filho. Ai, tenho filho, vai ser complicado, não dá. E aí, vim falar um pouquinho aí pra vocês. Vocês sempre me acompanham aqui, meu dia a dia, eu posto pra vocês que eu tenho filho, levei pra faculdade, então vocês sempre ficam aí nessa dúvida. Vou comentar aqui com vocês, vou contar um pouquinho da minha história, como foi, né, rapidinho, só pra dar uma introdução mesmo aqui pra todo mundo entender. Eu tenho vou fazer 23 anos, meu filho tem 5 anos. Eu tive ele muito nova, né? Eu tive ele quando tava no último ano do ensino médio. E aí depois que eu tive ele, eu fiquei um ano parada, né? Não entrei em faculdade, nada, justamente por conta de filho, por conta de ter ele, não tem com quem deixar, ter a responsabilidade de cuidar, de, né, tá ali. E aí fiquei esse tempo parada. E aí, tava morando ainda na casa da minha mãe, e aí surgiu a oportunidade de fazer um curso técnico em estética. Ela me deu super apoio, né, minha mãe, pra eu começar. E aí, eu e meu marido morávamos na casa da minha mãe, então deu super certo. Eles ficavam com o meu filho pra fazer o curso, e aí tá. Mas aí, depois que eu terminei esse curso de estética, eu saí de casa, né, eu e meu marido fomos morar, né, sozinhos. E aí entrou o problema, né? Eu queria fazer uma faculdade, precisava fazer uma faculdade, e eu não tinha com quem deixar o meu filho. Meu marido estava trabalhando o dia todo, e à noite ele também estava fazendo faculdade dele, então eu não estava trabalhando na época, e eu tava ficando só com o meu filho em casa, mas eu não tava aguentando, e eu falei, não, preciso fazer uma faculdade. E aí, não tinha muita opção, porque não tinha com quem deixar ele, todo esse processo aí que quem é mãe sabe. Mas aí eu vi, né, uma oportunidade na faculdade de enfermagem AD, que a gente não vai pra faculdade, é tudo online, você só vai pra faculdade no meu caso, né, no polo que eu tava, só era 1, 2 vezes por mês, só pra fazer prova mesmo. E aí eu falei, vou encarar, né, vou tentar, se der certo deu e tal. Comecei, né? E aí fiquei 1 ano na EAD, e aí eu vi que não tava dando certo, não tava me adaptando com a modalidade, teve todo aquele negócio de não ter prática, né? Pra quem me acompanha aqui já entende, já sabe. E aí eu tive 2 opções. Ou eu parava de fazer a faculdade, né, e ficava só com meu filho, ou eu tentava, né, o processo do ProUni de novo e ia pra uma faculdade presencial. E aí eu falei, vou tentar. Se eu passar na presencial, eu dou um jeito, vejo lá na faculdade como que a gente pode fazer e tal. Passei. E aí a primeira coisa que eu perguntei pro pessoal da faculdade foi justamente se eu poderia levar ele. Eu perguntei, gente, não sei o porquê, mas me deu aquela ideia na cabeça de perguntar, porque até então eu pensava que não poderia levar filho pra faculdade. E aí eu perguntei, e eles falaram que poderia e tal, só no dia das aulas práticas que não ia ter como. Eu falei, nossa, que bom, fiquei super feliz. E aí eu pensei, né, quando for aula prática, sei lá, eu deixo ele com alguém, com uma vizinha, pago uma pessoa pra ficar com ele. Comecei. E aí entrou, e durante todo esse tempo, né, da faculdade, morando sozinha, tanto esse 1 ano que eu passei no EAD, tanto agora, né, tem várias questões aí, da como a gente se adaptar tendo filho. Todo mundo aí sabe que é bem complicado a gente estudar, né, em casa, o filho vem, a gente tem que parar nosso trabalho, tem que parar nossa atividade, tem que ir lá nele, sabe? Ter filho é responsabilidade. Mas a gente também precisa estudar, a gente também precisa correr atrás dos nossos sonhos, né? E a gente não pode ficar parada. E aí surgem várias dúvidas aí de vocês, como que eu faço com ele. Eu tô levando ele pra faculdade, até pras aulas práticas, tô tendo como levar ele agora, porque as minhas aulas práticas tá sendo mais de exame físico, não tem, a gente não mexe nada lá com agulhas, então tá dando super certo pra levar ele, minha professora concordou, o pessoal da faculdade também, então, e ele é muito quieto, tá? Uma coisa também que me ajuda muito é porque ele é muito quieto. Se ele fosse um menino muito bagunceiro, que ficasse só conversando, tenho certeza que a faculdade não ia deixar eu levar ele. Mas todo mundo viu, o pessoal lá da faculdade, os professores elogiam ele demais por ele ser quietinho. Eu levo ele, gente,
Ele não tem nenhum problema de acordar cedo, então a gente vai, a gente pega o ônibus, a gente vai pra faculdade. Lá eu deixo ele com o meu celular pra ele ficar jogando, tá? Então uma dica é essa, se você tiver filho e a faculdade deixava você levar, converse bastante com seu filho antes, tem que ficar quietinho, porque senão você vai colocar ele com uma pessoa. Então ele já sabia, se ele fosse comigo, ele teria que ficar quieto. Se ele não fosse, ele teria que ficar com uma moça que olhava ele. Então ele não quis, ele não se adaptou com essa moça que ficou com ele um dia. Então ele preferiu ir. Então converse bastante com seu filho. E lá você vê, ó, você quer ficar jogando, você quer ficar desenhando. Então ele gosta de jogar, então eu deixo ele lá no cantinho dele, quietinho, jogando. E aí ele fica super quieto. Em dias de aula prática, ele também vai pro laboratório comigo, ele fica quietinho lá, jogando, então ele não me atrapalha em nada. Mas tem essa, né, da gente ter que estudar em casa também, né? Por mais que a gente faz faculdade presencial, tem atividades, tem trabalhos. Então, eu costumo ter um cronograma para tudo, né? Eu, além de estudante, sou mãe, também tenho marido, também tenho uma casa para cuidar, tem que fazer compra, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa. Então, tudo isso para organizar, né? Fazer comida, almoço. Então, costumo tirar tempos, né? Definir tempos para cada coisa. Minha faculdade é pela manhã, então presencial é somente terça, quarta e quinta. Então, eu deixo esse tempo das 7 às 10 somente para estudar. Os outros dias são para EAD e eu gosto de estudar pela manhã, então eu priorizo estudar pela manhã, priorizo os meus horários de estudos pela manhã. Até da parte EAD também eu prefiro ver as aulas de manhã. E aí eu separo esse horário. Almoço eu sei que é de 11 e pouco a 1 e pouco, tenho que parar para fazer almoço. E nesse tempo de fazer comida, arroz tá cozinhando, eu paro ali, vou colocar uma roupa na máquina para bater. Aí eu termino o almoço, separo ali mais ou menos 1 hora para eu varrer e limpar a casa. E eu não limpo a casa todos os dias, então eu separo, umas 3 vezes na semana eu vou limpar a casa. Roupa eu deixo mais para lavar perto do final de semana, então dá para ir ajeitando. E meu filho, eu tenho que agradecer assim a Deus, porque eu também puxei ele bastante nisso, no sentido dele ser quietinho, né? Então, eu sempre conversei com ele. Acho que pelo sentido também de ser só a gente aqui em casa, ele não fica muito nessa agitação. Então, quando eu vou estudar, eu explico pra ele, tenho que estudar, não pode fazer barulho, ele super entende. Então, uma coisa é você conversar. Não tem nada melhor do que você conversar com seu filho, explicar toda a situação, que eu tenho certeza que vão chegar um tempo que eles vão entender, tá? E aí, eu separo, né? Você não precisa, gente, tem gente que fala, mas eu sou mãe, tenho casa, e fala, não tenho tempo. Sempre vai ter um tempinho, sempre a gente consegue arrumar um tempinho. Então, os estudos, gente, você não precisa estudar o dia todo. Às vezes a gente vê uma pessoa na internet, estudo faculdade de manhã, passo a tarde toda estudando, à noite, nossa. Você tem que adaptar aos seus horários, somente você conhece a sua rotina. Eu tô contando a minha aqui pra vocês, porque vocês me pedem bastante. Então, essa é a minha rotina, mas é isso como funciona pra mim. Eu não passo o dia todo estudando, normalmente eu vou pra faculdade, né, na parte da manhã. E aí, quando eu tenho que fazer atividades, trabalhos, eu tiro aí mais 1, 2 horas do meu dia pra fazer atividades. Então, você tem que tirar isso da cabeça de que precisa passar o dia estudando, né? Outra coisa que vocês me falam bastante, me perguntam, é se eu vi diferença, né, antes e depois da maternidade. Então, antes é muito diferente, né? Mas assim, eu não sei como é a gente fazer uma faculdade sem filho, porque eu já entrei na faculdade com um filho, né? A única época que eu não tive filho, que eu tava estudando, era no tempo do ensino médio e que, né, eu não tinha responsabilidades nenhuma, não tinha filho. Então é super diferente, né? Você pode estudar quando você quer. Hoje não quero? Não, beleza. Então, né, não quer. Mas assim, quando você tá na faculdade, quando você tem responsabilidades de filho, de marido, de casa, que tudo vai depender de você, você tem que estabelecer uma rotina na sua cabeça, você tem que colocar na sua mente de que você precisa ter horário para tudo, então você não pode sair procrastinando tudo. Hoje eu não vou fazer almoço, não. Não tem como, você tem que fazer almoço por conta do seu filho. Hoje
Eu tenho 1 hora aqui depois do almoço. Ah, não, vou deixar pra fazer depois. Depois não tem como, você tem outras coisas pra fazer, sabe? E uma coisa que eu gosto bastante de falar é que você precisa colocar os estudos como sua prioridade, tá? Se você, assim como seu filho é sua prioridade, assim como fazer o almoço é sua prioridade, lavar roupa é prioridade, então os estudos também precisa ser prioridade. Então tudo no seu dia precisa, você precisa dar atenção para as suas coisas. Então pega um caderninho, pega uma caneta e coloca ali quais são suas prioridades do seu dia. Fazer almoço, ir para a faculdade, estudar 2 horas por dia, coloca ali também. Sei lá, coloca aí todas as suas prioridades no papel, depois você monta o seu cronograma de acordo com a sua rotina, de acordo, né, com tudo aí. Colocando horário de almoço, colocando horário para dormir, horário para acordar, tudo certinho. Isso, gente, é um processo de adaptação, tá? Não é fácil, não tô aqui para falar que é fácil. Eu demorei muito tempo para conseguir ajeitar a minha rotina mesmo, na sua faculdade, como que é, se você pode levar. Gente, normalmente todas as faculdades você pode levar, tá? Isso eu não sabia disso e isso você pode procurar aí regulamentos, você pode levar sim. O que não é permitido, se eu não me engano, é para a parte de laboratório. Mas eu não tenho certeza, mas muitas faculdades tá sendo bem legal, estão adaptando super isso, porque hoje em dia não é mais adolescentes que estão na faculdade. Tem muita gente mais velha, tem muita gente que já, né, é dona de casa, muita gente aí que trabalha o dia todo, às vezes. Então, assim, dá super pra adaptar. Lá na faculdade mesmo, eu levo filho, tem uns lá que chegam super atrasados por causa de trabalho. Então, assim, tudo dá pra se adaptar, tá? Então é tudo questão de conversa, chegar na faculdade, conversar e falar, ó, essa é a única opção e tal. E uma coisa que me ajuda, que nem eu falei pra vocês, é porque ele é super quietinho, então eu consigo levar ele. Agora, se seu filho for bagunceiro, né, for gritando, chegar na sala, não conseguir ficar quieto, eu já acho um pouco complicado. Porque eu, com ele, que ele é quietinho, no começo, gente, eu ficava super nervosa de levar ele, eu ficava, sabe, eu não prestava muita atenção na aula, com medo dele fazer barulho e tal, mas depois eu fui pegando prática, fui vendo que ele é quietinho e hoje eu super consigo prestar atenção na aula, ele estando aqui do meu lado. E tudo é uma questão de adaptação, de conversa com o seu filho, que nem eu falei aqui pra vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, assine o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos, tá? Me siga lá no meu Instagram de enfermagem, @enfermagemnanda, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Lá compartilho mais da minha rotina, posto todos os dias lá pra vocês. E é isso, gente, foi mais um papo aí de maternidade, de mãe aí, pra contar como é. Vocês me perguntam bastante como que é essa minha rotina, como que foi esse processo. Então, esse processo de adaptar filho, faculdade, é um processo lento, mas que dá certo, tá? Você vai se adaptando, colocando horários, colocando aí cronograma, né? Fazendo um cronograma certinho, explicando pro seu filho, pra sua filha, que os estudos é prioridade pra você. Fala pra eles, ó, se você não quiser ficar comigo, fala que vai colocar eles com alguém, por mais que não vai, mas fala que vai, tá? Porque eles têm medo. Então, fala, ó, 2 opções, ou você fica quieto lá, ou você vai ficar com uma pessoa. É isso que eu faço com o meu, tá? É no meio da chantagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.